Houve um momento em que todas as respostas humanas chegaram ao fim. Nenhuma explicação nova, nenhum exame promissor, nenhuma palavra que pudesse aliviar o peso que já não cabia mais no peito. Quando o médico entrou na sala, não precisou dizer muito. O silêncio já dizia tudo. O olhar sério, a pausa antes de falar, a forma cuidadosa de escolher as palavras. Era ali que a esperança, do ponto de vista humano, se encerrava. O diagnóstico não veio como surpresa total, porque os sinais já estavam ali há algum tempo. O corpo vinha dando avisos, a dor aumentava, a fraqueza se tornava constante. Mas ouvir aquilo em voz alta foi diferente. Foi definitivo. A doença havia avançado além do esperado. Os tratamentos não estavam respondendo. As possibilidades eram limitadas. E, em determinado momento, a frase mais difícil foi dita: agora, só podemos acompanhar. Acompanhar. Uma palavra simples, mas pesada. Significava esperar. Não por melhora, mas pelo inevitável. Significava aceitar que a medicina havia feito tudo o que podia fazer. Significava entrar em um território onde a ciência não tinha mais domínio. E foi exatamente nesse território que a fé começou a ser colocada à prova. Nos primeiros dias, a mente não conseguia descansar. O coração oscilava entre tentar ser forte e simplesmente desmoronar. Havia perguntas de mais e respostas de menos. Por que isso aconteceu? Por que agora? Por que comigo? A fé, que antes parecia sólida, começou a ser sacudida pelo medo. Não era falta de crença em Deus. Era cansaço. Era dor. Era humano. As noites se tornaram longas. O silêncio da madrugada amplificava os pensamentos. Cada dor no corpo parecia um lembrete cruel da realidade. Cada batida do coração carregava o medo de que aquela pudesse ser uma das últimas. As orações começaram a mudar de tom. No início, eram pedidos por cura. Depois, pedidos por força. Em seguida, apenas lágrimas. Porque houve noites em que as palavras não conseguiam mais sair. E talvez esse tenha sido o ponto mais profundo da caminhada. Quando já não havia discursos bonitos. Quando já não havia promessas ousadas. Quando restava apenas um coração cansado diante de Deus. Foi ali, naquele lugar de completa entrega, que algo começou a mudar. Não foi uma visão. Não foi um sonho. Não foi uma voz audível. Foi uma paz. Uma paz que não fazia sentido diante do cenário. Uma tranquilidade estranha, que não negava a gravidade da situação, mas também não permitia que o desespero tomasse conta. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o peso tivesse sido dividido. Naquela madrugada, uma oração diferente foi feita. Não foi uma oração exigente. Não foi um clamor desesperado por milagre imediato. Foi uma oração de rendição. Um reconhecimento sincero de limites. Um eu não consigo mais dito com o coração aberto. E, junto com isso, uma confiança simples: seja feita a tua vontade, mas não me deixe sozinho. Os dias seguintes continuaram difíceis, mas algo havia mudado por dentro. O medo já não dominava tudo. A fé não era mais barulhenta, mas estava firme. Pessoas começaram a aparecer com palavras certas no momento certo. Mensagens inesperadas. Um versículo lembrado na hora exata. Pequenos sinais que não curavam o corpo, mas fortaleciam o espírito. Até que chegou o dia de refazer os exames. Não havia grandes expectativas. Era mais um protocolo do que uma esperança real. O exame foi feito. A espera pelo resultado trouxe de volta aquele aperto no peito. Mas, quando o médico analisou os novos dados, algo estava diferente. Havia confusão. Os números não batiam com o quadro anterior. A progressão da doença havia desacelerado. Alguns indicadores mostravam melhora. No início, a explicação foi cautelosa. Poderia ser um erro. Poderia ser uma oscilação temporária. Mas, com o passar dos dias, novos exames confirmaram o que antes parecia impossível. O quadro estava regredindo. A resposta ao tratamento, antes inexistente, agora surgia.
Não havia uma explicação clara. Apenas fatos. O médico foi honesto. Disse que não era comum. Disse que não era esperado. Disse que, do ponto de vista clínico, aquilo fugia do padrão. E foi nesse momento que ficou claro: quando a medicina chega ao limite, Deus não chega. Ele começa. A recuperação não foi instantânea. Não foi mágica no sentido cinematográfico. Foi processo. Foi passo a passo. Foi dia após dia. Mas cada avanço era um testemunho vivo. Cada pequena melhora carregava um significado profundo. A fé, antes testada, agora se fortalecia. Esse milagre não aconteceu apenas no corpo. Ele aconteceu na forma de ver a vida. Na maneira de valorizar o tempo. Na compreensão de que a fé não é ausência de medo, mas decisão de confiar mesmo com medo. Foi ali que nasceu um testemunho que não poderia ser negado. Hoje, ao olhar para trás, a certeza é clara: se Deus não tivesse sustentado, não teria sido possível atravessar. A cura foi real, mas o maior milagre foi a presença de Deus em cada etapa. Quando tudo dizia acabou, ele disse ainda não. Se você está vivendo um momento em que os médicos já disseram tudo o que tinham para dizer, saiba disso: o silêncio da medicina não é o silêncio de Deus. Ele continua agindo, mesmo quando ninguém mais consegue explicar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu creio no milagre. Curta este vídeo, se inscreva no canal Caminho Eterno e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. Porque quando Deus decide agir, não há diagnóstico final que possa impedir.